Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Inovação em Negócios e ao quadro InTalks. Mais uma vez, eu recebo o Dr. Ivo Ricardo Lozecan, que é especialista em tributação e fundador da Lozecan Assessoria, um escritório especializado na recuperação administrativa de ICMS. O Dr. Ivo é um profundo conhecedor do tema ICMS, reforma tributária, e é um tema com muitas nuances que a gente precisa explorar, porque os empresários precisam se preparar para esse momento. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, será um prazer debatermos esse assunto. Doutor Ivo, em 2033, o ICMS será completamente extinto. A reforma tributária vai resolver o problema do crédito acumulado quando o IBS entrar em vigor? Bom, o que diz a legislação da reforma tributária, a Lei Complementar 214. Vamos falar do saldo credor de ICMS a partir de 2033, de IBS. Há uma previsão, primeiro que há uma previsão da apuração separada. O IBS é um dos impostos, o CBS é a nível federal. Então a legislação da reforma tributária determina que serão apurações separadas, uma para o CBS, outra para o IBS. E que os saldos credores desses impostos, a partir de 2033, serão objetos de um pedido separado da CBS para a Receita Federal e do IBS para o Comitê Gestor. E que esses pedidos terão uma tramitação de 360 dias mais 180 dias. Então não será uma não cumulatividade plena. Não cumulatividade plena é quando eu nem acumulo o saldo credor do imposto. Nós temos que pensar que a reforma tributária, ela prevê um pagamento do imposto automático na emissão da nota fiscal, famoso split payment. Você emitiu a nota fiscal, o imposto já vai ser retido. Quando você for receber o imposto, o crédito no banco do seu boleto, da sua nota fiscal, já vai vir com desconto do imposto. Então, se nós temos uma tecnologia para calcular o imposto na hora da venda, essa tecnologia não vai ser aplicada para devolver o imposto. Porque se eu tenho uma tecnologia para cobrar, por que eu não tenho uma tecnologia para devolver? Em nossa opinião, deveria ter. Então, quando eu tenho uma previsão de um processo para reaver o saldo credor do imposto separado para a Receita Federal e para o Comitê Gestor do IBS, eu diria que o problema da não cumulatividade vai continuar a partir de 2033 por esse motivo. Agora eu queria falar sobre cada projeto na Lozecan Assessoria. Por onde se começa e quais são as etapas e os procedimentos? Muito bem. Enquanto vigente o ICMS, a Fazenda Paulista permite a apropriação desse crédito acumulado, um processo de reconhecimento desse crédito acumulado para a posterior monetização. Por onde começa? Bom, nós analisamos linha por linha, através de software próprio, o SPED fiscal e a EFD da empresa. Então, nem sempre os lançamentos contábeis da empresa contemplam a realidade ocorrida no documento fiscal. Então, a primeira etapa começa a gente chama de sanitização da parte fiscal da empresa. A gente faz uma auditoria para verificar os corretos lançamentos de todas as operações de compra e de venda da empresa. Começa dessa forma, com o devido enquadramento legal de cada hipótese geradora de crédito, se é um crédito decorrente de exportação, se é um crédito decorrente de venda com benefício do não estorno, ou do diferimento, ou da base de cálculo reduzida. Isso só é possível através de uma análise detalhada de um software próprio e hoje com o uso da inteligência artificial para avaliar e auditar todas as operações de compra e venda da empresa e seus respectivos lançamentos. E qual que é a taxa de rejeição de pedidos? Existem créditos duvidosos, passíveis de interpretação pelo fisco? Não, da forma que trabalhamos não. Primeiro porque trabalhamos da forma administrativa. Os créditos duvidosos, eles requerem uma ação judicial. Bom, você tem uma dúvida, você tem duas partes, você vai entrar
vai provocar o judiciário para que ele se manifeste sobre aquele crédito duvidoso. Aí você tem todo o trâmite judicial. Não é o nosso caso. Nosso caso é um processo administrativo junto à Fazenda Estadual Paulista. E por assim ser, nós nos detemos nessa análise nas reais hipóteses geradoras de crédito acumulado previstas no regulamento de ICMS. Então, muitas vezes a empresa tem lá 10 milhões de crédito, mas a hora que a gente for fazer essa auditoria e verificar desses 10 milhões quais são as hipóteses, os enquadramentos legais de exportação, base de cálculo reduzida, as hipóteses geradoras de crédito, o quanto à Fazenda, o que está previsto no regulamento do ICMS para ser reconhecido como crédito acumulado. Então, muitas vezes a empresa tem 10 milhões registrados na sua escrita, mas a nossa análise levantou 7, levantou 6, que é o que vai ser aceito administrativo pela Fazenda Estadual. Ah, mas o restante é duvidoso, os 3 são duvidosos. Aí a gente deixa para a seara judiciária, onde não atuamos por entender que no Brasil nós temos uma segurança jurídica. Nós só atuamos na esfera administrativa. E qual que é a diferença do processo administrativo para o judicial? Bom, o processo judicial, você vai solicitar que o judiciário faça a interpretação e tome a decisão. E aí você tem as diversas instâncias do judiciário. Primeira instância, segunda instância, terceira instância, Ministério Público. E é muito temerário litigar contra o ente público, né? Por quê? Muitas decisões acontecem de forma política, para preservar o caixa dos estados. No nosso caso, a gente não entra em nenhuma discussão de crédito duvidoso. O nosso processo administrativo, feito com a Fazenda Estadual de São Paulo, é com base no regulamento do ICMS, que foi a própria Fazenda que editou. Lá no artigo 71 do regulamento do ICMS estão previstas as hipóteses geradoras de crédito acumulado. Então, por isso que no exemplo de 10 milhões, a gente vai entrar só com aquilo que está previsto no regulamento. Até porque a gente trabalha sob forma de contrato de risco. Então, digamos assim, o êxito vem no final. Então não há o que se discutir, o que se falar em crédito duvidoso, à medida que você vai fazer uma auditoria na escrita fiscal da empresa e vai solicitar a homologação do crédito só daqueles itens os quais têm uma previsão no regulamento do ICMS para que sejam considerados como crédito acumulado. Nós acabamos agindo como o próprio fiscal da Fazenda. A gente vai colocar os olhos do fiscal e fazer de acordo com o que a Fazenda faria. Por isso não há rejeição de crédito e não há as diversas instâncias de um processo judicial e nem a morosidade de um processo judicial. A gente pode dizer que a taxa de sucesso do processo administrativo é de 100%? Dentro dessa ótica, sim. Se nós olharmos o exemplo de 10 milhões e a Fazenda só reconhece 7, bom, nós temos uma taxa de 70%. Mas se eu olhar o 7 que está dentro do regulamento, nós só vamos solicitar aquilo que for efetivamente aceito pela Fazenda e que não seja objeto de discussão. Então, dentro dessa ótica, podemos afirmar que sim, a taxa de sucesso, respeitando esses princípios, será de 100%. Existe um seguro que garante a conformidade do crédito acumulado? Sim. Além do nosso seguro de responsabilidade profissional, a Fazenda Estadual estabelece, na portaria 65, a possibilidade do contribuinte oferecer um seguro para a Fazenda, para que esta possa antecipar a apropriação do crédito acumulado. De que forma acontece isso? Bom, a sua empresa possui um saldo credor acumulado. Através do oferecimento de uma carta de fiança bancária ou de um seguro de obrigações contratual, a seguradora analisa o seu crédito e emite a apólice, apresenta para a Fazenda Estadual, que vai liberar imediatamente. Imediatamente, no caso da Fazenda, não é imediatamente, é 60, 90, até 120 dias, mas vai liberar de uma forma rápida o seu crédito acumulado. O artigo 40, 39 da portaria 65 da Fazenda Estadual Paulista permite o oferecimento desse seguro. Em outras palavras, devido à morosidade da Fazenda para análise do processo, a própria Fazenda estabelece no seu regulamento do ICMS, no caso da portaria 65, a possibilidade de um oferecimento de seguro para antecipar
a apropriação do crédito acumulado, o que torna a operação 100% segura. Porque essa seguradora fez a análise e eu estou apresentando para a Fazenda essa apólice, através de um pedido de regime especial, a Fazenda libera o crédito, mesmo sem fiscalizar. Como ela é muito morosa, depois ela vai fiscalizar, depois ela vai verificar. Mas já existe um seguro, né? Então, isso traz, aliado ao que a gente falou antes, a análise profunda da legislação e do regulamento ICMS, uma segurança. Você vai solicitar o crédito previsto no regulamento ICMS e pode oferecer um seguro de obrigações contratuais que vai garantir a existência desse crédito, evitando glosas e evitando riscos de parte da fiscalização. O senhor falou em operação 100% segura. Porém, os arquivos digitais frequentemente contêm erros. Sim. De parametrização, duplicações, registros que não correspondem aos documentos fiscais originais. No caso de encontrar essas inconsistências no SPID e EFD, o que acontece? Qual o procedimento? Bom, nós fornecemos um relatório detalhado para a empresa, para que tome essas providências, né? E podemos assessorá-la, inclusive, na retificação desses documentos, na sanitização desses problemas, né? Antes de entrar com o processo. Então, a gente faz uma auditoria prévia, de forma a detectar essas inconsistências. Em havendo necessidade da empresa corrigir a sua escrita fiscal, nós, através de um relatório circunstanciado, nós apresentamos para a empresa o resultado dessa auditoria, de forma que ela corrija os seus problemas, se assim for possível, antes de entrar com o pedido de crédito acumulado, que vai garantir o êxito do processo. E qual que é o prazo estimado para a homologação do crédito acumulado? Bom, um Código de Defesa do Consumidor existe para proteger o consumidor. Um Código de Defesa do Contribuinte deveria existir para que garanta justamente o que você está me perguntando, um prazo. Qual é o prazo que a Fazenda vai devolver? Porque se você atrasar o seu imposto, no dia seguinte a Fazenda vai te cobrar multa e juro. Vai cobrar multa e vai cobrar juro. Nesse caso, não. Nesse caso, não há um prazo definido para a Fazenda analisar o teu pedido de devolução de crédito, o teu pedido de ressarcimento. A Fazenda faz isso de acordo com a sua conveniência, para regular o seu caixa. Então, existem pedidos que levam um ano, existem pedidos que levam 2 anos, existem até pedidos que levam mais do que isso. Agora, se você fizer uso do seguro de obrigações contratuais, você tem a liberação antecipada. Se você apresentar o seguro, a morosidade da Fazenda a própria Fazenda permite a apresentação do seguro. Então, o seguro de obrigações contratuais permite a antecipação do crédito acumulado e aí sim, fazendo uso do seguro, pode-se estipular um prazo que não vai se estender mais que 6 meses. E após a homologação, como é que funciona a venda do crédito e como a Lozecan atua nesse sentido? Perfeito. Como vimos, então, a homologação é a primeira etapa. É o reconhecimento da existência do crédito, né? A monetização, a Fazenda não ressarce em espécie o contribuinte. A Fazenda não paga o contribuinte, mas ela permite que ele possa compensar esse imposto. De que forma? 3 formas. A primeira, ele pode vender esse crédito para um outro contribuinte, que esse outro contribuinte é devedor do imposto. Um outro contribuinte recolhe imposto, eu tenho saldo credor. A Fazenda reconheceu o meu saldo credor. Então eu faço um novo processo junto à Fazenda, onde esse saldo credor reconhecido vai ser transferido para aquele contribuinte abater do imposto dele. Então esse é um processo de transferência de saldo credor de uma empresa para outra. Então as 2 empresas pactuam um deságio. Olha, eu vendo esse meu crédito para você, o crédito é 10 milhões, eu vou te cobrar 9, um exemplo, né? Então, para a empresa que comprou o crédito é interessante, porque ela vai quitar 10 milhões do seu imposto custando 9. E para essa empresa que queria perder os 10, é melhor receber os 9 do que perder todo o montante, né? Então, essa é uma das possibilidades, a transferência do crédito acumulado de uma empresa para outra com o consentimento do fisco. Quais são os requisitos para o pagamento dos fornecedores? Perfeito. Uma outra possibilidade é o pagamento de fornecedor, a utilização do crédito acumulado homologado para pagamento ao fornecedor. Os requisitos são que seja um fornecedor usual de mercadorias, normalmente comercializadas no meu processo, ou na minha comercialização, ou no meu processo produtivo. Se eu vendo determinado produto, eu posso sim, esse
comprar, pagar ao fornecedor desse produto que já está na minha atividade, né? Eu não posso mudar de atividade abruptamente, comprar um outro item. Tem que ser um fornecedor usual das mercadorias que normalmente eu comercializo ou utilizo no meu processo produtivo. Então, o principal requisito é esse. Eu posso pagar um fornecedor com o meu crédito acumulado de ICMS. Ao invés de pagar em espécie, eu vou transferir o crédito para ele, que ele vai usar lá, vai compensar na sua operação, equivalendo a dinheiro, compensando como se fosse dinheiro. Então, o requisito é esse. Deve ser uma mercadoria usualmente utilizada na minha comercialização ou no meu processo produtivo. Tem mais uma hipótese de monetização, que é a utilização do crédito acumulado para o pagamento do ICMS importação. Perfeito. Quais os requisitos e como funciona esse processo? Tem algum risco de atrasar a importação por causa disso? Bom, a importação deve ocorrer e ser desembaraçada no estado de São Paulo, né? O desembaraço e a chegada da mercadoria deve ocorrer dentro do território paulista. Esse é o primeiro requisito. Sim, a empresa detentora do crédito deve ser importadora, né? Eu tenho crédito, e então essa hipótese de eu estar recolhendo hoje um ICMS nas minhas compras, através da importação, estou recolhendo meu ICMS nas importações, mas eu tenho um crédito acumulado. Então, na hora que esse crédito acumulado estiver homologado pela Fazenda Estadual, ao invés de ficar desembolsando recurso do meu caixa, do meu banco para pagar esse imposto, eu vou quitar esse ICMS da importação com o crédito acumulado que foi homologado. Isso ocorre de forma automática, a partir que esse crédito esteja no ambiente denominado ECREDAC, Sistema Gerenciador de Crédito Acumulado junto à Fazenda Estadual. Então, satisfeito esses requisitos, é uma forma rápida, eu diria até mais rápida do que a possibilidade de transferência, porque a transferência para uma outra empresa é um processo de transferência, são duas empresas distintas, onde vai ser requerido ao fisco a transferência da empresa A para B. No caso da importação e também do fornecedor, é automático. O crédito já está disponível lá e a Fazenda defere automaticamente a compensação do ICMS da importação, não causando nenhum atraso no desembaraço aduaneiro. Só para a gente recapitular, quais são, então, as possibilidades de monetização? A transferência para outras empresas, o pagamento de fornecedor e o pagamento do ICMS de importação desembaraçado em território paulista. Aí fica a critério da empresa ver o que funciona melhor para ela. Normalmente, a Fazenda questiona se o contribuinte tem possibilidades internas de utilizar. Então, quando eu vou requerer a transferência do crédito de uma empresa para outra, eu vou demonstrar para a Fazenda, olha, eu não tenho importação, eu não sou importador. E os meus fornecedores, eles já são credores do imposto, para eles não é interessante eu pagar eles com o meu ICMS. Então, a alternativa que eu tenho é a transferência. Então, funciona nessa ordem. Eu não tenho situações internas para compensar o imposto e a alternativa que me resta é vender esse imposto, esse crédito de imposto com deságio para outra empresa. Doutor Ivo, muito obrigada mais uma vez pela presença. É sempre uma conversa extremamente produtiva, que realmente os empresários precisam estar por dentro, que a reforma está batendo a porta e existe uma janela de oportunidade que precisa ser aproveitada. Perfeito. É muito importante também, esses valores não têm correção monetária. A gente vive uma Selic de 15% ao ano. Então, num ano você perde 15%, no outro ano você perde 30%, quer dizer, é dinheiro na mesa que vai sendo descapitalizado. Então, é muito importante olhar para esse tema antes da entrada em vigor da reforma. Ficamos à disposição para continuar esse assunto. Obrigada pela presença. Obrigado. Obrigada a você também que nos acompanhou até aqui neste bate-papo sobre os impactos da reforma tributária, especialmente no ICMS. A gente se vê no próximo programa. Até lá!